Olá, esse é o sexto episódio do podcast. Como a campanha começou, eu vou falar de eleições. Vou falar das eleições presidenciais. Muita gente na rua me pergunta o que eu penso das eleições presidenciais. Eu, na verdade, tenho alguma experiência de campanha política, participei de quase todas as campanhas no período de redemocratização como candidato. Mas essa experiência me recomenda uma certa humildade, não fazer afirmações muito decisivas, porque a política é cheia de surpresas. Há muita gente que diz, por exemplo, olha, quem ganhar em Minas Gerais ganha as eleições presidenciais. Tem sido assim, mas matematicamente é possível perder em Minas Gerais e ganhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados, e recuperar essa diferença. Portanto, de um ponto de vista puramente científico, dizer que quem ganha em Minas Gerais ganha as eleições equivale a dizer que quem vai vestido de azul marinho tem o primeiro lugar, quem vai de branco chega em segundo lugar. Nós sabemos que isso não tem base. O mais importante é analisarmos a singularidade dessa eleição. Aí há dados com os quais eu posso trabalhar. A primeira singularidade é que a eleição coloca no centro da cena dois candidatos muito populares, o Lula e o Bolsonaro. E mais ainda, coloca no centro da cena dois candidatos que tiveram e têm, ou melhor, um candidato que teve a presidência e um candidato que tem agora a presidência. Portanto, é colocado diante dos eleitores uma escolha muito decisiva. Uma escolha entre uma gestão, que foi a gestão do Lula, que durou 8 anos, e uma escolha da gestão do Bolsonaro. Então, muito possivelmente, por isso, já existe uma certa estabilidade nas pesquisas. Os analistas de televisão tendem a esperar ou a contar com pequenas mudanças, ou até grandes mudanças, porque para o jornalista, havendo mais emoção, é melhor. Mas a verdade é que as pesquisas têm revelado uma estabilidade, em primeiro lugar, por isso, porque os dois candidatos são muito conhecidos. Os dois candidatos já têm o que pode ser julgado, a administração de um e a administração de outro. Sendo que a gestão do Bolsonaro passou por situações muito complicadas. Uma delas é a pandemia. Na pandemia, o Brasil perdeu quase 700 mil pessoas. E a atuação do Bolsonaro foi muito criticada. Criticada, em primeiro lugar, porque ele negou a pandemia quando a pandemia chegou, depois porque ele negou a vacina quando era necessário vacinar e, de uma certa maneira, zombou um pouco das pessoas preocupadas com a pandemia. Zombou, por exemplo, dizendo que era frescura ficar dentro de casa isolado, quando era preciso ficar dentro de casa isolado, e também imitou pessoas com problemas respiratórios. Quer dizer, ele fez uma imitação de pessoas com problema respiratório. Apresentou frases que são frases indignas de um estadista, como, por exemplo, eu não sou coveiro, eu não me importo com isso. Em síntese, o Bolsonaro, durante a pandemia, apresentou zero de compaixão, zero de empatia com as pessoas que estavam sofrendo e, mais ainda, com as famílias que estavam perdendo gente. Isso deve ter influenciado o julgamento e o nível de rejeição que ele tem hoje. Por isso, as pesquisas apresentam uma certa estabilidade. São dois candidatos conhecidos, duas gestões conhecidas. Quais são os outros dados da pesquisa que me indicam uma certa estabilidade? O primeiro deles é o seguinte: as pessoas que votam no Lula ou no Bolsonaro, cerca de 82% dos eleitores, afirmam que já estão decididos, que não mudarão dos seus votos de forma nenhuma. De maneira que, se você examinar bem o nível já de definição do eleitorado geral, é de 77%.
Então, um candidato que quiser alterar essa diferença já existente entre o Lula e o Bolsonaro terá apenas uma faixa pequena para trabalhar, a não ser que consiga fazer com que quem vote no outro passe a votar nele, o que costuma ser muito difícil. Daí eu imagino a estabilidade. Outro aspecto que me dá uma visão de estabilidade é um dado da pesquisa, um recorte da pesquisa, que mostra a escolha espontânea. A escolha espontânea apresenta um resultado quase que idêntico à escolha já com os nomes apresentados. Existe uma escolha com uma cartela, onde você tem os nomes, e existe uma escolha espontânea, que você chega e pergunta em quem você vota para presidente. Os resultados são quase semelhantes, ou melhor, são praticamente semelhantes. Então, isso significa também que existe já um grande nível de decisão. E é um nível de decisão marcado por essas características. 2 candidatos com gestões presidenciais conhecidas e 2 candidatos muito populares. Porque não basta você ser presidente para ser muito popular. Eu acredito, por exemplo, que o Michel Temer não é tão popular quanto o Lula e o Bolsonaro. A própria Dilma Rousseff não é tão popular quanto o Lula e o Bolsonaro. Portanto, são 2 candidatos muito populares, com gestões conhecidas, e dificilmente a situação muda. Eu falei isso no princípio, quando analisava a situação do Bolsonaro. Eu dizia o seguinte: quando um presidente da República, ou um governador, ou um prefeito, alguém que esteja no governo, começa as pesquisas mal, é um mau sinal também, porque isso significa que ele está sendo julgado pelo seu trabalho. Normalmente, nas eleições, se vocês observarem, o candidato da oposição cresce progressivamente, porque ele vai mostrando o seu potencial, ele vai mostrando a sua qualidade. Mas o candidato que já está no governo, se ele começa mal nas pesquisas, significa que ele foi julgado pelo governo que ele realizou. E tentar recuperar essa situação nos últimos meses do seu mandato e realmente nos meses em que a campanha está se desenrolando, é muito mais difícil. Tanto que nós observamos o Bolsonaro com essa decisão de criar uma emenda eleitoral, uma emenda constitucional eleitoral, para injetar 42 bilhões da economia, para distribuir esses 42 bilhões entre os mais necessitados, e, no entanto, isso não mexeu, até agora, não mexeu com o resultado. Por quê? Porque, em primeiro lugar, acho eu, as pessoas julgam o mandato dele no conjunto. Em segundo lugar, a opção que ele teve, a opção de aumentar a renda das pessoas mais pobres, já é uma característica utilizada pelo governo Lula. Então, muitas pessoas atribuem ainda a melhoria nessa ajuda a uma melhoria que foi iniciada no governo Lula. Tanto que o auxílio emergencial, que tem essas características, ele aparece ainda como Bolsa Família. Então, muita gente considera que é um aumento da Bolsa Família, que, por sua vez, foi concedida pelo Lula. Tudo isso faz com que o processo se manifeste com muita estabilidade. O Lula mantendo uma distância grande em relação ao Bolsonaro, e o Bolsonaro com muitas dificuldades também de superar essa diferença. A minha impressão é que isso dificilmente será alterado. Mas, como eu disse no princípio, política é uma coisa muito surpreendente. É possível que o Bolsonaro tente superar. Um dos caminhos que estão sendo utilizados, né, um dos caminhos utilizados, é essa guerra santa. Né? Eu tenho dito o Bolsonaro acusando o Lula e a própria mulher do Bolsonaro, a Michele, falando muito do demônio,
das pessoas possuídas pelo demônio, trabalhando como demônio, isso transforma a campanha eleitoral em algo muito surpreendente, né? O próprio Lula ontem, quando se referiu ao Bolsonaro, disse que ele estava possuído pelo demônio. Aí eu fiz um comentário na televisão dizendo que o demônio estava tendo um papel relevante nessa campanha. Era uma campanha em que o demônio tinha um papel que ele não teve em campanhas anteriores. E até estou escrevendo um artigo essa semana mostrando que o diabo, o demônio, é um dos temas mais importantes na literatura brasileira. O livro O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, nos seus primeiros parágrafos, nos seus 10 primeiros parágrafos, trata da questão do diabo. Existe ou não existe o diabo? Como é que ele se manifesta? Portanto, é algo bastante já enraizado na cultura brasileira, essa questão do demônio, mas não tem nada a ver com a eleição presidencial. Tanto que a eleição presidencial, também escrevi um artigo sobre isso, depende de algumas ideias novas. Apresentei algumas ideias novas também sobre isso, a possibilidade de nós termos um grande combate à fome, a possibilidade de termos um trabalho decisivo para romper esse abismo no acesso digital entre crianças pobres e crianças ricas e a possibilidade também de ter um projeto de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Eu apresentei isso num artigo dizendo que nos Estados Unidos eles estão desenvolvendo o que se chama de uma economia de missão, né? Determinar uma missão e resolvê-la o governo, a iniciativa privada e os cidadãos. Já houve isso no passado americano, quando eles lançaram o Apollo, né, que levou 2 homens à Lua, isso em 1969. O Apollo custou 280 bilhões de dólares a preços de 2020. Agora, o Biden aprovou também um pacote de 430 bilhões para ajustar a economia americana às mudanças provocadas pelo aquecimento global. Fazer com que a economia americana cresça de uma forma sustentável e se adapte às alterações que o aquecimento global vai trazer. Portanto, eu mostro que o Brasil teria condições de fazer um esforço entre governo, iniciativa privada e cidadãos para combater a fome, por exemplo, né? O governo trabalhando com transferência de renda, trabalhando com estoques regulatórios, trabalhando com apoio à agricultura familiar, poderia combater a fome, inclusive atraindo o apoio de cidadãos, uma vez que nós temos na sociedade brasileira famílias que dispõem de mais comida do que necessitam, enquanto há outras que dispõem de menos comida do que necessitam para sobreviver. Também falei na possibilidade de um trabalho conjunto entre governo e iniciativa privada, no sentido de romper a brecha entre as crianças que não têm acesso à internet e as que têm acesso à internet. Isso já deveria ter sido feito, mas a pandemia agravou enormemente a diferença. Nós estamos com 2 países, estamos com um abismo entre as crianças que estudam em escolas públicas mais pobres e as crianças que estudam em escolas particulares. Precisamos romper esse abismo, porque senão realmente será um país muito desigual e essa desigualdade passa a ser quase que uma condenação à criança. Finalmente, considero que a recuperação da Amazônia, a preservação da Amazônia, o desenvolvimento sustentável da Amazônia poderia também atrair governo, iniciativa privada, capital internacional e cidadãos no processo de garantir que esse tesouro brasileiro fosse preservado e continuasse estimulando o crescimento e a vida no país, ao invés de estar sendo destruído como o atual governo tem permitido e até estimulado. Por que eu escrevi esse artigo no momento? Porque eu acho o seguinte, que programas completos de governo são muito raros, né? Eu acho que existem, todos eles têm um programa completo, eles precisam apresentar um programa,
mas, no meu entender, é uma minoria insignificante que lê um programa de governo. Muito pouca gente lê um programa de governo completo antes de votar num candidato. Então, a minha sugestão é que existam ideias-força, algumas coisas que possam mostrar o que é o programa sem que a pessoa tenha necessidade de conhecer o programa no conjunto. Por exemplo, o combate à fome. Você pode dizer como vai combater a fome. É, a, a quebra desse abismo, a supressão desse abismo entre crianças que não têm acesso ao digital e crianças que têm acesso, você pode mostrar também como fará, do mesmo jeito com a Amazônia. Então, a minha ideia foi de substituir um programa completo por algumas ideias-força que pudessem levar a população a entender o que o candidato vai fazer e desejar que ele o faça realmente e até participar quando isso acontecer. Infelizmente, nesse momento da campanha, a discussão ainda é uma discussão destinada a ganhar votos de uma população religiosa. Então, ela teve essa característica, daí eu ter dito que o demônio tem um papel muito importante e o demônio realmente andou por aí na boca dos candidatos, na boca da primeira-dama, mas eu espero que assim que a gente puder exorcizar esse demônio e passar a discutir a situação nacional, a campanha pode avançar um pouco. Se isso não acontecer, vamos continuar comentando por aqui, vamos continuar tentando dar uma ideia do que pode se passar. Mas a síntese que eu tenho para dizer, como digo na rua também para as pessoas quando me perguntam, é a seguinte: na atual circunstância, dentro desse quadro que eu estou vendo, muito possivelmente o Lula seguirá como favorito até o final das eleições. Em parte porque me parece difícil o Bolsonaro recuperar o seu prestígio, ou pelo menos recuperar votos, porque prestígio ele nunca teve nessa área, recuperar votos entre as pessoas mais pobres, em primeiro lugar. Em segundo, pela impossibilidade também de o Bolsonaro avançar muito no eleitorado feminino, que é majoritário no Brasil. Ele tem várias características que eu já mencionei na própria televisão, ele cultua a masculinidade, ele gosta de estimular o uso de armas, gosta de fazer os seus grandes passeios de motocicleta. Enfim, é uma visão de culto à masculinidade que, no fundo, parece também um culto à supremacia masculina. E nós sabemos que as mulheres são inteligentes e veem claramente que isso é uma coisa do passado, que não tem mais espaço no Brasil contemporâneo. Portanto, eu acho difícil que haja uma mudança radical nesse quadro na campanha política brasileira. Finalmente, acho que a mudança é difícil, porque a chamada terceira via não emplacou. E acho muito difícil que ela emplaque, porque, como eu disse, é muito difícil que um candidato de oposição, um candidato novo, possa competir com dois homens muito populares e que já tiveram governos e têm governo na mão. É muito difícil romper essa barreira do desconhecimento, essa barreira do anonimato de certos candidatos. A Simone Tebet, por exemplo, é pouquíssima conhecida no Brasil. Ela pode andar nas ruas do Rio, eu acredito que pouca gente irá reconhecê-la. E o Ciro Gomes, pelo fato dele ter mantido a sua candidatura e ter sido candidato há muito tempo, as pessoas sentem uma certa estagnação no seu crescimento, uma certa impossibilidade. Daí eu achar que a eleição realmente vai se travar entre o Lula e o Bolsonaro e achar também, por esses dados que eu mencionei, que há um favoritismo do Lula dificilmente de ser quebrado. Mas, como eu disse, política é muito surpreendente. Eu continuarei avaliando semana por semana o curso dessa campanha para você. Evidentemente, sem querer ter previsões muito decisivas, sem querer ser o dono da verdade nesse campo, mas pura e simplesmente analisando os dados que me vêm às mãos e confrontando esses dados com a experiência vivida. Então, até lá, vamos continuar falando do tema
pelo menos nos próximos meses. Um abraço.